Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Segundou com a Mari. E aqui nesse programa que a gente está fazendo na segunda-feira, a gente fala de pontos que vão levar você a ganhar de 6 a 15 mil em uma área pouco explorada da engenharia civil, isso tanto sendo CLT quanto sendo autônomo. E o tema de hoje é como a gente acaba aí lidando com a concorrência desleal que há na engenharia civil. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como contornar isso, e até mesmo se você acha que você já faz um preço baixo, como que você acaba imigrando, né, para propostas maiores que tenham ali realmente de fato um preço justo, né, do seu serviço. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né? O que seria essa concorrência desleal? Então, quando a gente fala em concorrência desleal, na verdade, quais que são as situações que acontecem no mercado? A gente presta um tipo de serviço, a gente faz ali um serviço e a gente cobra um valor por aquilo, né? Então, a gente tem, inclusive, tabelas, né? Que a gente tem uma referência de valor ali daquela atividade, daquele tipo de profissional. Então, aqui, né, em engenharia civil, né, a gente sabe mais ou menos quanto que é a hora técnica do engenheiro e a gente tem essa referência. Só que o que acontece é que tem muitos profissionais que acabam cobrando um preço muito discrepante, né, para aquela mesma prestação de serviço. Então, quem aqui, né, já não sofreu com esse tipo de concorrência desleal? Então, quando a gente fala em concorrência desleal, a gente pensa dessa forma, né? Que é o mesmo serviço sendo ofertado, só que numa discrepância muito grande ali de preço, né? Que está sendo ofertado por aquele tipo de serviço, certo? Então, seria aquele profissional que cobra ali o serviço a preço de banana, né? Então, assim, qual que é a diferença da concorrência leal e da concorrência ali desleal? Então, quando a gente oferece um tipo de serviço, tem todo um estudo por trás, né? De quanto a gente pode cobrar por esse serviço. Inclusive, se vocês forem ver, já tem vídeos meus aqui, tanto no Facebook, Instagram, no YouTube, que eu falo um pouco sobre isso. Mas a questão é que a gente tem uma referência e a concorrência leal é aquele que fica próximo do que você está ofertando. Às vezes tem uma certa divergência, se você entrega um pouco a mais ou um pouco a menos, mas não foge muito daquilo. Então, é diferente, né, de uma concorrência desleal que há essa discrepância. E assim, a gente tem esses dois tipos de profissionais hoje no mercado. Então, a gente tem os profissionais aí que cobram um preço justo e tem ali o profissional que cobra a preço de banana. Então, isso sempre vai existir. Então, sempre vai existir esses tipos de profissionais. Eu já vou passar minha posição quanto a isso a quem cobra baixo, né? Mas vou falar mais adiante. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que sempre vai existir isso no mercado. Então, como que a gente pode acabar contornando? Então, assim, a gente tem que entender que não somente existe profissionais desse tipo, né, no mercado, assim como existem clientes desse tipo no mercado. Então, não é somente o profissional, existe também quem está contratando aquele serviço, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que tem ali, no caso, o cliente, né? Quem está contratando o serviço, enfim, que busca aquele tipo de serviço pelo preço, e tem clientes que buscam aquele determinado tipo de serviço pelo valor. Então, assim, só para deixar claro, preço é diferente de valor. Então, assim como existem profissionais que trabalham dessa forma, né? Existem aí clientes que também acabam escolhendo ou pelo preço ou pelo valor. E qual que é a diferença aqui, né? Quem acaba contratando esse tipo de serviço, no caso, por preço? Então, a gente sabe aqui que a área que eu acabo atuando e passando aqui conhecimento para vocês, né, é a engenharia de custos, que é a minha expertise, né? E o que acontece? Quando um cliente acaba procurando pelo
preço, mas isso a gente pode aplicar a qualquer outra área também, é que aquele cliente ele ainda não quebrou a cara. Então aquele cliente, ele ainda, como é que eu posso dizer? Acham que, vamos supor aqui que o orçamento é apenas um número. E o orçamento, gente, não é apenas um número. Então já deixo aqui uma dica para vocês. Se vocês acham que o orçamento é apenas um número, vocês não conhecem essa área, tá? Mas os profissionais, no caso os clientes que acabam contratando pelo preço, eles ainda não quebraram a cara. Eles acham que, poxa, se tem um serviço de tanto e um serviço de tanto, ele vai escolher pelo preço com que ele pode pagar e ele vai pegar aquele justamente que teve ali um custo-benefício melhor, vamos dizer assim. Mas a gente tem os clientes que eles não contratam pelo preço, eles contratam pelo valor. Então é diferente. Os clientes que contratam pelo valor são clientes que eles já sofreram com aquilo. E nessa área, inclusive, tem muitos clientes, né, que já sofreram muito com essa questão de ter um custo de uma obra, enfim, e lá no final saber que teve um desvio enorme, né? Então, assim, ele já sofreu com aquilo e ele sabe que não é qualquer tipo de profissional que ele vai contratar, né, para fazer aquele tipo de serviço. Então, ele já sofreu com aquilo. Então, se aparecer uma proposta de menor valor e uma de maior valor, ele vai avaliar o que aquilo vai trazer de resultado para ele, se realmente aquilo atinge as expectativas ou não. Então, ele vai ver o valor daquela proposta e não pelo preço, né? Porque a gente sabe que muitos que acabam cobrando com um preço bem mais baixo que o do mercado, é porque tem várias variáveis, né? Mas vamos dizer assim, ou talvez não tem tanta expertise ali, ou talvez está precisando realmente, né, de dinheiro, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem várias variáveis. Agora, aquele que já tem um preço definido, tem confiança, sabe o que está ofertando, sabe os benefícios que tem por trás e sabe transparecer isso para o cliente, é totalmente diferente. Nessa minha área, por exemplo, eu fecho contratos de 10 a 15 mil por mês e, no caso, eu realizo um serviço ali, basicamente, que eu pego, eu consigo entregar em um mês, por isso que eu acabo falando por mês. Mas eu fecho contratos mesmo tendo aí uma concorrência com um preço bem mais baixo do que o meu. E por que eu consigo fechar esses contratos? Por que eu acabo me sobressaindo ainda comparado aí com a concorrência? Porque justamente, gente, eu estou apresentando o que o cliente vai ganhar com a minha contratação. Então, quais que são os meus benefícios? Até onde eu consigo chegar e mostrar para o cliente, olha, eu consigo te entregar até este resultado aqui. É isso que você quer? É isso que você precisa? Então, assim, aquele cliente que ele já sofreu nessa área, ele está disposto a pagar alguém para resolver o problema dele. Ele não quer mais um profissional pela questão do preço, de pagar uma prestação de serviço barata, mas que não vai resolver o problema dele, porque ele vai continuar com aquela dor de cabeça. Então, só para vocês entenderem aqui. Então, a gente consegue se sobressair, você também consegue se sobressair e ter ganho de 6 a 15 mil, porque vocês precisam entender que como existem profissionais que no caso, tem preço baixo, que estão ali por preço, existe também empresas que estão por preço. Assim como tem profissionais que estão ali pelo valor, existem as empresas que buscam aquele profissional que realmente entregue esse valor e o resultado para o cliente não ter mais essa dor de cabeça, certo? E eu pergunto aqui para você, você quer ser um engenheiro, né, ou engenheira civil, que é reconhecido ali, conhecido, digamos assim, né? Pela proposta que você oferece, que tem um preço mais baixo no mercado, ou você quer ser reconhecido como um engenheiro que, no caso, é de valor, traz a solução e resolve o problema. Então, qual tipo de engenheiro você quer ser? Claro que quando você está iniciando na carreira, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vai ter, no caso, um ponto ali que você
vai pensar, poxa, será que tá valendo a pena eu prestar esse tipo de serviço num valor tão baixo? Então vai ter um momento ali de inflexão, né? Digamos assim, de virada de chave, que vocês vão falar, olha, não tá dando desse jeito. E eu falo para vocês, principalmente que atuam nessa área, né, de engenharia de custos, vocês podem pegar, vamos supor aqui, 4 trabalhos no mês de R$2.000. E olha que vocês vão trabalhar bastante para entregar 4 trabalhos de R$2.000 aí em um mês, né? Vamos aqui totalizar em 8.000, né? No final das contas. Então, você prefere ser um engenheiro que trabalha demais, que se sufoca de trabalho e que às vezes nem consegue entregar aquilo na melhor qualidade, né, para o cliente, porque você já está na correria, já está fechando o serviço, tem mais coisas para fazer ali durante o mês e tudo mais, se empilhar de trabalho e cobrar dessa forma barato e ter um resultado de R$8.000 no mês, ou você pode também fazer o contrário, você pode pegar um serviço apenas no mês, você cobrar R$8.000 nesse serviço, você entregar algo de qualidade, algo diferente, que realmente resolva o problema, que você dê atenção ao seu cliente e que você chegue no resultado esperado. Então você pode trabalhar dessas duas formas, ou você pode trabalhar empilhando ali contratos na correria, cobrar baixo, se desgastar um monte e chegar no resultado de R$8.000, assim como você pode focar em um serviço, entregar aquilo de qualidade, cobrar R$8.000, né, por esse tipo de prestação, e vai ser basicamente a mesma coisa, só que nesse segundo caso aqui que eu falei para vocês, de cobrar R$8.000 por mês em um trabalho, pode ter certeza que você vai entregar um trabalho muito mais excepcional, e quando você entrega um tipo de trabalho desse, você vai ter vários pontos ao seu favor, que seria o quê? Você consegue não somente fechar um trabalho com esse cliente, mas se ele gostar do trabalho que você prestou ali para ele, ele vai querer contratar para as demais obras que ele vai ter. Então é uma coisa que você conquista o cliente já logo de cara. Então é uma coisa que você ganha isso a longo prazo. E não somente isso, mas também tem muito forte essa questão de indicação, né, na área da construção civil. Então, que o pessoal sempre acaba indicando, olha, sabe alguém que consegue fazer isso? Nossa, tem uma pessoa muito boa para indicar para vocês. E isso já aconteceu comigo, de alguns clientes chegar por indicação de outros clientes que eu já tinha prestado serviço. Então, é muito bom ter esse feedback do mercado também. Então, para vocês verem que acaba tendo muito mais ponto positivo nesse segundo caso aqui. Então, gente, só para deixar claro, existe mercado para os dois. Basta você escolher. Você quer ser o profissional que é contratado por preço para clientes que buscam preço, ou você quer ser contratado pelo teu valor por clientes, né, que buscam valor. Então, existe um mercado para os dois. E se hoje você não está tendo ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil, pode ser porque você deve estar aí numa área que é muita concorrência alta. Então, eu falo aqui da engenharia de custos realmente porque é uma área pouco explorada e que a gente não tem assim tantos profissionais no mercado. Então, você consegue chegar a ter esses ganhos porque realmente falta profissional no mercado. Então, se você ainda não chegou nesses ganhos, é algo aí para você pensar sobre a área que você está atuando. Como que está essa questão de concorrência no mercado? Tem muitos profissionais? Então, aí é um alerta. Então, eu estou falando aqui da engenharia de custos, que, na verdade, não tem muitos profissionais e você consegue chegar a ter ganhos aqui, né, de 6 a 15 mil. Mas o que eu estou falando aqui da concorrência desleal acaba se aplicando aí, basicamente, né, a todos os serviços da engenharia. E ainda eu queria falar aqui que eu não julgo, né, as pessoas aí, os profissionais que acabam ofertando, né, sua prestação de serviço
por um preço mais baixo, porque são profissionais muitas vezes que estão precisando de uma oportunidade, que precisa, né, daquele serviço, prestar serviço, muitas vezes está iniciando na área, então eu não julgo, acho que todos os profissionais aqui começam dessa forma. Eu mesmo, quando eu comecei lá trabalhando em obra, ganhando R$ 2.000 por mês. Então, assim, é normal para quem está começando. Mas a questão você pode ser aquele profissional de valor que entrega valor e é contratado pelo seu valor, pelo que você entrega de resultado. Então, conforme eu falei para vocês, vai existir um ponto ali de inflexão. Se eu falar assim, olha, eu não aguento mais, não tem como mais eu cobrar esse tipo de preço na minha prestação de serviço. Então, você vai querer mudar isso, né? Então, como que a gente acaba aumentando o nosso valor no mercado? Então, primeiro, você precisa conhecer o seu valor. Parece algo meio óbvio? Parece, mas eu acho que é legal tratar aqui. Então, primeiro você tem que saber o seu valor. Então, eu falo aqui, pessoal, de engenharia de custos, olha, o valor de vocês no mercado, vocês têm um valor enorme, porque vocês fazem isso, isso, isso e isso, né? Apresento vários diferenciais e vocês têm médias salariais aí de 6 a 15 mil. Então, assim, existe um diferencial para agregar, para ter esse tipo de valor de preço fechado de contratos no mercado. Então, a chave aqui é você ter um diferencial, você ser diferente dos demais do mercado. E quanto maior a concorrência, acaba dificultando aí um pouco mais, né? Mas a questão é que quando você entende o seu valor, né, quando você entende que você tem um diferencial, o primeiro passo é você reconhecer isso. Então, assim, qual que é o teu diferencial hoje? Se eu perguntasse para você, qual que é o teu diferencial para eu te contratar e pagar um valor 2 vezes mais caro que o teu colega de profissão? Então, vocês têm que saber qual que é o diferencial de vocês. E hoje, gente, vocês têm uma biblioteca enorme na mão aí de vocês, né, nas mãos de vocês, e que vocês nem precisam sair de casa, que é o quê? Que é a internet. Então, assim, antes a gente não se via, né, tantos conteúdos compartilhados na internet. E hoje vocês têm um mundo de informações. E eu vejo que isso tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né? O ponto positivo é que tem muito conteúdo bom que vocês conseguem ter de acesso gratuito, até mesmo pago, mas que são bons e você não precisa nem estar se deslocando para fazer um curso, né? Ir numa faculdade, fazer um curso, uma pós. Vocês conseguem focar aquilo, mesmo sem sair de casa, chegar a se profissionalizar mais, se preparar para o mercado. Mas o ponto negativo é o seguinte, que existe conteúdos até demais, digamos assim, que não são tão confiáveis, que muitas pessoas acabam passando, mas que não têm vivência daquilo, ou fazem errado e acabam ensinando isso ainda para as outras pessoas. Então, tem o lado positivo e tem o lado aí negativo, né? E no caso, um dos lados positivos aí de vocês buscarem se profissionalizar dessa forma também, é que vocês acabam tendo ali, no caso, acaba acelerando, né, digamos assim, o teu aprendizado realmente. Então eu defendo a ideia aqui, né, de, eu preciso fazer uma pós para ganhar mais? Olha, no meu caso, não. Né? Na minha opinião, não. E o que eu já vi muito do mercado, não precisa. E o que eu quero dizer com isso? Eu já fiz pós e eu investi tempo, eu investi dinheiro, não foi barato, e foi uma coisa que não fez tanta diferença. Então, conforme eu mostrei aqui para vocês, o cliente ele busca resultado. E muitas vezes quando a gente sai de uma pós, é basicamente similar, digamos assim, à faculdade, né? O que o cliente busca é ter o resultado. Então, assim, você consegue chegar no resultado fazendo uma pós? Ou será que se você fizesse algo mais específico, mais centrado na prática, que você consiga aplicar com o seu cliente,
né, e ele tem esse resultado, às vezes não é muito melhor. Então, tem essa questão aqui que eu trago para vocês refletirem, né? Claro que cada um tem um ponto de visão. Eu acabo defendendo a ideia que a pós, ela é necessária quando você já sabe que aquilo que você está atuando, você já vive na prática e você quer melhorar ainda mais aquilo. Então, é só uma sugestão, né? E assim, na minha área de engenharia de custos, por exemplo, foi até por causa disso que eu acabei criando o MTCO, que é o Método Tríade de Custos de Obras, né? Que eu trago toda essa parte de vivência que eu tenho, que hoje eu tenho no meu portfólio mais de $500 milhão, né, em orçamento de obras. Então eu trago toda a minha experiência para dentro do MTCO para mostrar isso na prática, para que vocês tenham mais confiança e que vocês tenham um diferencial realmente e que vocês consigam entregar isso para o cliente. Então, assim, primeiro ponto, gente, é vocês buscarem ter esse diferencial. Então, muitas vezes, o cliente que vai estar te contratando, ele não vai ver a questão de pós, ele vai ver o que você consegue entregar de resultado. Então, só para deixar claro aqui essa questão, né? E por isso que eu acabei fazendo aí o MTCO, para vocês aplicarem para ter resultado aí com outros clientes, com outras empresas aí do Brasil inteiro, que eu vejo que essa área, por ser pouco explorada, tem uma certa falta, né? Vamos dizer assim, falta essa parte de qualificação mesmo na prática. E por que eu trago essa questão aqui de a gente focar nessa questão prática? Porque eu sei que aquele cliente que tem dor de cabeça, né, com aquele que já sofreu com aquele tipo de serviço, ele vai querer contratar profissionais que consigam resolver aquilo. E muitas vezes a gente tem muitas coisas teóricas e não tanto na prática. Então, por isso que eu sempre acabo falando, gente, então vocês precisam ter um diferencial. Se vocês fizerem algo mais na prática, é um puta diferencial, digamos assim. Desculpa o palavrão aqui. Mas é totalmente diferente, algo que já vivenciou aquilo na prática, já fez, ou pelo menos tem algum case para apresentar, do que pessoas que só vivem aquilo na teoria e não vai ter assim uma assertividade assim talvez tão boa, né, uma prestação de serviço tão boa. Então, eu trago essa parte aqui da prática para você saber o seu valor. Então, você se reconhece que você tem valor no mercado, que você já é diferente dos iguais, digamos assim, e que você tem o seu valor. E a outra coisa que acaba implicando também é que quando você tem esse conhecimento, você sabe o seu valor, você tem esse diferencial, você acaba transparecendo isso para o seu cliente automaticamente. Então, o cliente, ele sente aquilo muito fácil. Inclusive, semana passada eu estava apresentando aí sobre o meu serviço para profissionais da área, que inclusive é até professor na área, né? Então, assim, eu estava apresentando, eu falei assim, olha, vamos ver, né, como é que vai ser o feedback aí. E os pontos que eu abordei, né, o jeito que porque eu já vivi aquilo na prática, foi muito bom, então abriu demais os olhos. Então, eu tinha confiança daquilo que eu estava passando, porque eu vivenciei aquilo na prática. Então, isso você ganha muitos pontos, né? Então, o cliente, ele sente quando você tá falando ali balela para convencer e quando você sabe do que você está falando realmente. Então, o cliente sente isso automaticamente, né? Então, não somente você saber o seu valor, mas quando você faz isso, o cliente ele já vai te ver da mesma forma, né? Porque você sabe daquilo que você está falando, que você tem um diferencial e como que você pode ajudar aí o seu cliente. E eu vou trazer aqui um exemplo da minha cunhada. Que é o seguinte, a minha cunhada, ela colocou o celular dela para vender e ela colocou o celular e apareceu vários interessados mandando algumas perguntas e tava assim uma conversa um pouco suspeita. Então assim, a gente acaba percebendo sempre do outro lado, né, se tem algo de errado ou não, será que dá para confiar ou não. E no final das contas, ela acabou
conversou ali, né, com o pessoal que estava interessado e era tudo golpe, gente, era tudo golpe, né? Então tem isso muito, né, também na questão da internet. Então, é só um exemplo que a gente percebe. Então, assim, quando a gente percebe que tem algo estranho, a gente tem um sensorzinho ali que o cliente também vai ter. Então, só para deixar claro aqui que o cliente também percebe isso, não é somente você se apresentar de tal forma, mas o cliente, ele tem essa percepção. Então, quais são os efeitos colaterais aqui de você ter confiança, de você ter um diferencial e fechar o contrato aí com o cliente que fique satisfeito, que faça indicação e te contrate aí para mais serviço. O efeito colateral, gente, é que você faz o teu valor, né? Tem a média ali de mercado, de referência, de honorários, né? Da tabela aí de engenharia e que você vai estar cobrando um preço justo por aquilo e você não está sendo ali um concorrente, digamos, desleal. Então, você tem aquilo para apresentar. E o efeito colateral disso é automaticamente vocês chegarem a ter ganhos de 6 a 15 mil por mês. Ainda mais nessa área que é pouco explorada, né, dentro da engenharia. Então, assim, uma coisa que é legal eu comentar aqui com vocês também é que não somente a questão de ser bom, conhecer essa parte prática, digamos assim, de mostrar resultado, mas a gente também tem que treinar essa questão de vendas. Então, a gente aqui da engenharia, a gente não é treinado para isso, a gente não é treinado para vender. Então, é algo que a gente tem que acabar complementando aí também para você superar a concorrência desleal, né? Porque não adianta você ser o melhor profissional, você ser aí o melhor engenheiro, a melhor engenheira, se você não sabe vender esse serviço, se você não sabe mostrar isso para o teu cliente. Então, não é somente a parte de se destacar, de você ter um diferencial, né, de você se sobressair, mas também como você envolver o cliente ali para o fechamento de fato do contrato. Então, por exemplo, no MTCO, eu acabo não só trazendo essa parte prática, mas por isso que eu agreguei também essa parte de vendas. Então, eu falo, olha, o que você deve fazer para o cliente querer fechar contigo, realmente, além de mostrar todo o valor, trabalhar essa parte mais de persuasão que vem da área de vendas. Então, a gente também tem que aprender um pouquinho sobre vendas para deixar o cliente assim fascinado na tua proposta. Então, são vários itens que vão se somando que aí acabam resultando, né, nesses ganhos que a gente acaba falando aqui, que é de 6 a 15 mil. Então, não é somente a parte técnica em si, a parte ali prática, né, de resolver o problema, mas também você saber vender esse serviço ali. Então, a gente acaba trabalhando com essa área de vendas também dentro do MTCO, porque o meu intuito aqui é realmente mostrar para mais engenheiros, para mais engenheiras, que vocês conseguem ter ganhos bons, né, e ter clientes que pagam por isso. Então, dentro da área aqui de engenharia de custos. Então, não é algo fora da casinha, não, gente. É algo que acontece no mercado e não é só comigo. Eu tenho vários cases, inclusive, de alunos que acabam tendo faturamentos nessa média porque aplicaram ali o MTCO, de ter a prática, saber conversar com o cliente, saber apresentar uma proposta, saber fazer ali, no caso, a precificação do seu serviço. Então, acaba se somando basicamente a tudo isso. E isso que eu estou falando aqui, dessa parte de prestação de serviço, estou me referindo a autônomos, mas ocorre da mesma forma para o CLT. Então, qual é a maneira que você consegue expor isso através de um currículo, de uma entrevista de emprego, que você acaba se sobressaindo aos demais? Então, as estratégias basicamente ali são as mesmas, né? Só que cada um é focado tanto para prestar serviço e o outro é focado para trabalhar dentro de uma empresa. Mas a questão de prática, de diferencial, de se sobressair, dessa questão de entender ali, fazer toda a persuasão, né, realmente mostrar que você
é a pessoa certa para aquilo, isso é tanto para CLT aí quanto para autônomos, né? Então, só fica aí a dica para vocês. E é legal, assim, eu até mostrar um outro lado aqui para vocês, é que é o seguinte, nessa área de engenharia de custos, vamos falar aqui sobre orçamento, mas engenharia de custos não é só orçamento, mas a questão do orçamento, que é mais conhecido, vocês têm que pensar da seguinte forma. Orçamento, gente, qualquer um no mercado faz orçamento, qualquer engenheiro faz orçamento, qualquer mestre de obras faz orçamento, qualquer pessoa faz um orçamento. O que é um orçamento? Você tem ali um valor, né, que você acabou estipulando para gastar com algo, né? A gente acaba falando que o orçamento basicamente é isso. Então, se você tiver uma metragem quadrada e você multiplicar um valor por metro quadrado, você vai ter um orçamento. Então, isso daí é um orçamento. Mas a questão aqui é trazer que você, de trazer o diferencial para vocês, é que vocês vão ser muito mais assertivos, muito mais precisos, que você realmente consegue entregar o resultado. Então, assim, eu pergunto, o quão assertivo é o seu orçamento? O teu orçamento vai resolver o meu problema? Né? Então, o que importa para o cliente é isso, ter um orçamento por ter, qualquer um faz um orçamento. Mas quão assertivo é o teu orçamento? Realmente dá para confiar no teu orçamento? Então, assim, vocês têm que entender que o diferencial de vocês é realmente isso, vocês saberem isso na prática, vocês saberem desenvolver e que o orçamento de vocês, no caso do MTCO, a gente acaba trabalhando ali com orçamentos que chegam até 5% de desvio do custo total de uma obra, né, depois de ser executada como um todo. Claro que tem várias variáveis por trás, mas no mundo ideal, digamos, com todos os projetos definidos, planejamento, mão de obra bem treinada, enfim, acaba-se chegando ali até 5% de desvio. E 5%, gente, é algo muito bom, é um trabalho muito bem feito. Então, esse que é o diferencial que eu acabo ofertando e que os meus alunos aí do MTCO também acabam ofertando para ter ganhos assim. Então, não é somente, mas vale lembrar, né, que não é somente mostrar para o cliente que chega até 5%, que no caso, e você não chegar, você não entregar algo de valor, né? É um serviço de valor. Então, tem aquela questão ali que o cliente sente. Então, fica aí um ponto de atenção para vocês. Então, para fechar aqui, eu acho que ficou claro essa questão de concorrência desleal, sempre vai ter. Então, concorrência desleal é quando há uma discrepância muito grande e vocês precisam saber lidar com isso. Então, se hoje você está no início, se você está começando, é normal que você feche o serviço com preço mais baixo, até você pegar uma certa experiência, ver como funciona, mas tem um momento que você vai cansar de cobrar, às vezes, um preço mais baixo, porque você vai trabalhar demais para isso, às vezes, para entregar algo, sendo que você poderia estar ofertando aí, no caso, um trabalho com muito mais qualidade, num preço mais justo, né, que a gente acaba dizendo. Então, se você está começando, tá tudo bem, tá tranquilo, mas já vou alertando aqui vocês, né, eu trouxe alguns pontos, que vai ter um momento de virada ali que vocês não vão querer mais trabalhar dessa forma, né, então você vai querer trabalhar ali realmente com aqueles clientes que buscam valor e que não buscam preço. Então, conforme eu falei, tem profissionais que buscam preço e que buscam apresentar serviço de valor, assim como tem clientes que vão preferir o preço mais baixo, assim como tem clientes que já sofreu com aquilo, que tem dor de cabeça com aquilo, que nem dorme direito por causa daquilo, que ele vai pagar o preço que for necessário para resolver o problema dele. Então, assim, foquem, né, em se diferenciar, foquem em buscar isso na prática. Essa questão de persuasão também ajuda demais, porque quando você entrega um serviço bem feito, né? Quando você entrega algo de qualidade, aquele cliente ele vai te indicar para mais pessoas, aquele cliente ele vai querer fechar os próximos contratos com
com você, né? Então, inclusive, isso vai começar a criar aí parcerias e é assim que tudo começa. Então, é tudo um processo. Então, hoje eu não sei em qual momento que você está, se você está cobrando o preço mais baixo, fica aqui para você pensar sobre isso, qual tipo de cliente você quer trabalhar, então talvez tu tenha que mudar os seus clientes, porque talvez aquele cliente ele só está procurando o preço mesmo. Então é difícil ele pagar um valor muito maior para você se ele já pagou um valor muito menor. Então só para trazer aqui essa conscientização para vocês. E assim, foque então no cliente que quer te contratar pelo valor que você tem, né? Pelo resultado que você entrega. Então, assim, você precisa ser diferente da média de mercado. E conforme eu falei aqui, tem mercado para ambos, né? Para profissionais, clientes, no caso, que buscam por preço e que buscam por valor. Talvez você esteja apenas focando errado, né? Então, é por isso que eu acabei, inclusive, fazendo esse vídeo aqui. Bom, gente, então eram esses os aprendizados que eu gostaria de passar para vocês. Inclusive, deixem um feedback aqui se vocês gostaram desse vídeo. No caso, compartilha com mais pessoas, que eu acho legal trabalhar essa questão de mentalidade, né? Como se sobressair, como contornar essa questão de concorrência desleal. Então, eu trouxe aqui a solução para vocês. Então, compartilhem e também, para quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Me acompanhem pelo Facebook, Instagram e estamos aí. Valeu, gente! Até a próxima!